Muito obrigado, Rosângela. Sou muito agradecido pelo seu convite. É uma honra para mim esse convite. Tivemos o prazer de passar o ano de 2019 juntos durante nossa formação em constelação. Foi algo, para mim, bastante especial. Foi um momento diferente da minha vida, grandioso, e eu fico muito honrado pelo seu convite. O dia de hoje foi um tanto intenso. Hoje é a segunda palestra que eu faço no dia. O dia começou às 8 da manhã com uma palestra, está terminando às 8 da noite com outra palestra, e é a minha vida, meu trabalho é fazer isso, é dar aulas e fazer palestras. A Rosângela pediu para que eu me apresentasse. Eu costumo dizer assim: eu dou aula, e as pessoas dizem assim: e você trabalha no quê? Não trabalho em nada, eu só dou aula, não faço mais nada da vida, faço só isso. Então, eu dou aula de comunicação, dedico os meus últimos 25 anos a fazer isso, a ensinar comunicação. É algo que eu tenho grande prazer em fazer, eu gosto muito, eu vivo isso, eu vivo a comunicação, e é disso que eu vou conversar um pouco com vocês nesta noite. Eu gostaria muito que vocês fizessem perguntas a qualquer momento que vocês quiserem. Então, não aguarde o final da minha apresentação para fazerem perguntas. Eu habitualmente não faço isso. Então, se você esperar o final vai ser quando terminar realmente o nosso tempo aqui. E o que eu gostaria de fazer é muito mais uma conversa, um diálogo com vocês, do que uma exposição daquela cansativa em que um fala, 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 o outro escuta, escuta, escuta. Então, é bastante agradável que a gente consiga estabelecer esse diálogo, até porque a palavra diálogo é um dos pontos em que eu vou abordar lá no meio, é algo bastante importante nesse processo. E agradeço também a Rosângela por ter pedido às pessoas para abrirem as câmeras, porque é muito desconfortável a gente falar e não ver ninguém. Ultimamente eu tenho feito muito isso, feito palestras para ninguém, né? Ninguém na minha frente. Eu simplesmente vejo uma tela preta e tem lá 400, 500 pessoas me vendo e me ouvindo, mas eu não consigo ver ninguém. Então, o que eu tenho que fazer muitas vezes é um exercício mental, imaginando uma plateia na minha frente, para que eu consiga falar com essas pessoas. Caso contrário, dá uma sensação de isolamento, de solidão, que parece que eu estou falando para ninguém. Mas é muito bom ver aqui os rostos de vocês. Alguns de vocês eu conheço, alguns foram meus colegas no curso durante o ano passado, outros eu tenho ouvido ou visto nesse mundo da constelação, e é um prazer estar aqui com vocês nesta noite para podermos tratar desse assunto muito agradável. Então, a qualquer momento que vocês quiserem fazer uma pergunta, simplesmente abra o microfone e comece a falar. Se eu tiver que concluir a ideia daquilo que eu estiver falando, eu vou concluir a ideia e já passo a palavra para você, como se nós estivéssemos realmente num ambiente físico, todos juntos, no mesmo espaço, que é como a gente faz num espaço físico. A gente faz exatamente isso, simplesmente estabelece o diálogo com o outro de forma espontânea. E eu gostaria de, então, iniciar efetivamente a minha exposição falando de Hermes Trismegistus. E nas leis herméticas que vieram lá do Egito Antigo, tem 4, 5 mil anos essas leis todas, uma delas que me chama a atenção, e eu quis trazê-la para início da nossa conversa, que é a chamada lei da correspondência. A lei da correspondência são 7 leis, as leis herméticas. A lei da correspondência diz assim: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Então, evocando esta lei, eu parto do seguinte princípio: se numa condição micro é de uma forma, na condição macro assim também será. Então, se é assim no microcosmo, é assim no macrocosmo, e vice-versa. E nesse sentido, então, quando nós temos ali um sistema celular que compõe um órgão, que é um sistema, não deixa de ser um sistema,
Então, nós temos um órgão qualquer do nosso corpo, do corpo humano, e que ele é composto por uma série de células. Quando uma dessas células não estabelece comunicação com as demais células desse sistema, o que nós teríamos ali? Talvez agora, no princípio, vocês ainda não se prontifiquem a responder, então eu não vou ficar esperando a resposta de vocês, mas de pronto eu posso dizer: quando uma célula não se comunica com outras células dentro de um sistema ou dentro de um órgão qualquer, o que nós teremos ali é uma patologia, e que habitualmente hoje nós chamamos de câncer. Então, nós vamos ter um câncer naquele órgão quando uma célula não consegue se comunicar com outras células. Como eu iniciei falando de uma das leis herméticas, da lei da correspondência, se assim é no micro, também o será no macro, não é diferente quando nós falamos de uma condição do humano para o outro humano. Estabelecemos, constituímos também sistemas, estamos dentro de um sistema maior do que um órgão do corpo humano. E não é diferente quando um ser humano não consegue estabelecer um processo de comunicação com o outro. A diferença é que a patologia será diferente. Só isso, será uma outra patologia. No órgão nós teremos um câncer e nas relações humanas nós teremos uma patologia diferente. E se nós formos estendendo esse processo numa condição ainda maior, nós vamos ver, por exemplo, que uma empresa que não se comunica com outra empresa, que são sistemas, nós também teremos problemas ali. Se famílias não se comunicam com famílias, também teremos problemas ali. Ou seja, a comunicação, efetivamente, ela é um ponto essencial ao ser humano, não é? Ela é um ponto vital do ser humano. Quando nós falamos a palavra comunicação vem do latim, que significa comunicar, ou vem do latim da palavra comunicare, que significa pôr em comum. Então, o pôr em comum é tornar comum aquilo que está internamente em mim. Ou seja, eu tenho lá uma ideia, essa ideia gera pensamentos, esse pensamento é externado por meio de palavras e nós conseguimos estabelecer, então, uma comunicação, ou seja, pôr em comum a minha ideia original que passa a ser compartilhada com você naquele instante. E nós o fazemos, via de regra, por meio da fala. A fala é um dos principais fatores da comunicação humana. Nós não temos apenas a fala, a voz, como meio para a comunicação, muito pelo contrário. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu vou estabelecer aí o ponto, a questão da fala como um ponto importante, como um ponto fundamental, como um ponto principal. Quando nós falamos, nós humanos falamos, e somente nós humanos falamos, ou seja, dos seres vivos na Terra, que os nossos 5 sentidos conseguem estabelecer contato, nós não temos contato com nenhum outro ser que não seja humano que tenha a capacidade de falar. E aí, algumas pessoas vão me dizer assim, ou vocês poderiam estar aí a pensar nesse momento: mas um papagaio fala. Não, de fato, um papagaio não fala. O que um papagaio faz, e alguns outros animais fazem também, é emitir uma sonoridade imitando um som. Então, esse animal, ele ouve o som da fala humana e ele imita esse som, nada mais do que isso. Ele poderia imitar qualquer outra coisa. Poderia imitar, como eu já ouvi falar, de papagaios que imitavam o som do choro de criança, porque quando ele foi para aquela casa, havia lá uma criança, um bebê, esse bebê chorava, o papagaio ouvia, e esse papagaio, a vida inteira, imitou o som do choro de uma criança. Então, o que o papagaio faz é imitar sons, nada mais do que isso. O aparelho fonador é próprio do humano. Na constituição, na evolução humana, nós estabelecemos a evolução do aparelho fonador, é por meio dele que falamos. Ora, é por meio dele que falamos. Mas o que nos permite falar efetivamente é a capacidade do pensar.
é a capacidade de acessar o mundo do pensamento. Então, é a inteligência do mundo do pensamento que nos permite falar efetivamente. Então, expressamos aquilo que pensamos. Expressamos, talvez, as nossas ideias, e aí eu trago a palavra ideia como algo primário, original, do mundo das ideias que Platão falava, da mente abstrata, e não propriamente da mente concreta. O que a mente concreta faz é absorver isso e fazer um revestimento por meio do nosso modelo mental, que é algo que eu vou abordar daqui a pouco. Então, é por esse meio que nós pensamos. Nós pensamos pela mente abstrata, que é o pensamento original, e depois isso passa pela mente concreta, que aí há uma deturpação daquilo que veio originalmente. Há o que nós também chamamos de julgamento, ou a interferência do processo do modelo mental. Então, nesse sentido, a fala é a expressão do que há de mais sublime no humano, a capacidade de pensar. Se não pensássemos, efetivamente, não falaríamos, não seríamos capazes de pensar. E quando nós falamos sobre a questão de estabelecer um processo comunicacional, a teoria da comunicação vai nos dizer o seguinte: precisamos de um fulano, de um sujeito A e de um sujeito B. Ou seja, eu preciso iniciar um processo sistêmico, eu preciso de dois sujeitos para estabelecer a comunicação. Dentro dessa teoria da comunicação, se nós tivermos um sujeito isolado, um ser isolado, ele não se comunica. Claro que nós vamos considerar outros fatores, mas dentro do princípio da teoria da comunicação, nós vamos estabelecer sempre essa condição. Se não há um segundo sujeito, ou seja, criamos um sistema ali, não há um processo de comunicação. Então, a teoria da comunicação vai nos dizer: eu preciso de um sujeito A, que nós podemos chamar de emissor, é o que envia a mensagem, e nós precisamos de um sujeito B, que recebe essa mensagem. Efetivamente, somente os dois sujeitos não bastariam para estabelecer um processo comunicacional. Para que isso aconteça, eu preciso da mensagem em si, ou seja, daquilo que eu quero fazer chegar, ou daquilo que eu posso fazer chegar ao outro, e de um meio. Então, esse meio pode ser o meu próprio corpo, pode ser a fala, como nós estávamos a dizer até então, pode ser uma série de outros fatores que transmita, que faça chegar a comunicação até o outro. Por exemplo, aqui nessa condição que nós estamos agora trabalhando, efetivamente, nós temos o meu corpo, a minha fala, mediado por um sistema tecnológico que permite a você, em qualquer outro lugar do mundo, a manter um contato e conseguir ouvir a minha voz e ver a minha imagem. Então, aí estabelecemos um processo comunicacional efetivamente. Essa comunicação, humanos comunicando com outro humano, é o que nós chamamos de comunicação humana, efetivamente, porque se nós abordarmos aí dentro da questão da comunicação, nós teremos outras formas de comunicação. Jornalismo é comunicação, alguém que faz uma pintura é comunicação, o ator é um comunicador, mas aqui nós vamos tratar propriamente da comunicação entre humanos. Indiferente dela ser mediada por um sistema tecnológico ou não, há um humano numa ponta, há um humano na outra ponta, né? E nós temos que considerar também que quando esse humano estabelece uma comunicação com outro humano, existe uma comunicação entre sistemas, porque este humano aqui tem um sistema atrás, tem um sistema que me mantém aqui e você tem um sistema que o mantém aí. Você faz parte de um sistema e eu faço parte de outro sistema. Então, além da comunicação entre duas pessoas, efetivamente, há todo o sistema desses dois sujeitos que se envolvem no processo comunicacional. E esse sistema é formado por um modelo mental. Então, o que vem a ser um modelo mental? Para que a gente consiga
trabalhar com facilidade, entender com facilidade o que é um modelo mental, que eu não quero me aprofundar, eu não quero trabalhar com muita teoria nesse ponto, não interessaria para nós aqui, mas um modelo mental, imaginem para que a gente consiga estabelecer com facilidade o entendimento disso, imaginem um círculo, e esse círculo cortado ao meio. Metade desse círculo, nós vamos dizer, é o que esse sujeito herdou, trouxe de algum lugar. De onde seria essa herança, né? Algumas pessoas, os cientistas de um modo geral, poderiam dizer assim, essa herança é genética. Mas há uma grande discordância dessa questão de que a herança seria apenas genética, né? Porque nós podemos ter dois irmãos gêmeos univitelinos e nós vamos ter dois sujeitos distintos. Eles são apenas muito semelhantes na aparência física, mas na atitude, no seu comportamento psíquico, provavelmente nós vamos encontrar ali uma diferença grandiosa. Eu tenho minha mãe que é gêmea da minha tia, são gêmeas idênticas. E elas são num perfil de comportamento completamente diferente. Eu tenho a oportunidade de conviver com várias pessoas, alunos e amigos, que também têm essa mesma condição, gêmeos idênticos, univitelinos. E eles são, dentro de um perfil de comportamento, completamente diferentes. Então, quando a gente diz papai, mamãe gerou esse sujeito e ele então é o quê? Resultado de papai e mamãe apenas? Como herança? Não, eu não posso crer nisso, porque se eu tenho ali dois sujeitos gêmeos com atitudes diferentes, não é apenas resultado disso. Eu poderia dizer, ou nós poderíamos dizer aqui, que esse sujeito pode ter trazido algo de outras vidas, de outras situações. No mundo corporativo, quando eu faço uma palestra, eu nunca entro nessa questão, eu nunca entro nesse ponto. Eu simplesmente abordo isso dizendo, temos ali uma herança, e não entro em detalhes dessa questão. E deixo no ar a seguinte proposta. Você pode dizer que essa herança é genética, você pode dizer que essa herança é espiritual, você pode dizer que essa herança veio de algum lugar. Não vamos aqui estabelecer uma polêmica nesse ponto. Não nos interessa. Mas a metade do círculo que nós chamamos ali de modelo mental, que eu disse a vocês, o modelo mental, imaginem um círculo de vida ao meio, metade veio dessa condição. Ou seja, veio do seu sistema, veio da herança genética, veio das condições que esse sujeito trouxe, das experiências passadas. E a outra metade, né? A outra metade nós poderíamos dizer o meio, o campo. Nós vamos ter alguns estudiosos que chamam, inclusive, isso de campo. É bastante interessante. Tem um estudioso alemão, não consigo lembrar o nome dele agora, é Kurt Lewin. O Kurt Lewin ele vai apresentar ali uma questão interessante que ele chama de teoria do campo. E ele diz, esse sujeito se molda ao campo que ele está exposto. É bastante interessante, se vocês depois quiserem pesquisar a respeito do Kurt Lewin, a teoria dele é muito interessante. E também não nos interessaria aprofundar agora na teoria do Kurt Lewin, mas o meio é a outra metade desse círculo que eu chamei aqui de modelo mental. Então, esse meio, o que seria? O seu ambiente social, o seu ambiente familiar, o seu ambiente religioso, o seu ambiente profissional, ou seja, os ambientes todos, os meios todos que esse sujeito está inserido. E esses meios, esses ambientes, eles geram experiências e vão alterar a condição original desse sujeito que, ao nascer, então, ele tem lá uma metade herdada e outra metade, vamos dizer,
quase que limpa. Alguns teóricos no passado, principalmente no período do iluminismo, né, vão dizer, vão afirmar que o sujeito ao nascer é como uma página em branco, como uma folha em branco, não veio nada escrito ali. E hoje nós sabemos que isso não é verdade, isso não é verdadeiro, apesar de muitos teóricos ainda defenderem essa perspectiva, esse ponto de vista. Mas nós já sabemos, e muita gente, até cientistas, já defendem que essa condição não é verdadeira. Então, efetivamente, nós vamos chamar ali de estrutura endógena e estrutura exógena. Estrutura endógena é essa metade que o sujeito trouxe como herança. Estrutura exógena é o meio ambiente que exerce uma força e modifica a estrutura desse sujeito, o modelo mental desse sujeito. Estabelecido esse modelo mental, que nós também podemos chamar de subconsciente, ele é exatamente isso, é o subconsciente do sujeito, nós temos ali então, uma condição em que esse modelo mental, nós podemos dizer que ele está ligado à nossa ancestralidade, que a influência à nossa comunicação vem gerando consequências disso. O que temos que fazer é nos conscientizarmos e praticar, talvez, a má consciência, para quebrarmos esses padrões estabelecidos da nossa comunicação, dos processos repetitivos da nossa comunicação, quebrando esses padrões de julgamento e ampliar a nossa mente, para que nós possamos enxergar outras perspectivas, abrir o coração, enxergarmos como uno, como humanos que somos todos. E assim nós fortaleceríamos nossa vontade para agirmos de forma diferente e nos comunicarmos com assertividade e com compaixão, efetivamente. Então, trabalhar no modelo mental é o ponto-chave para a mudança desse processo. Dentro dessa perspectiva, nós poderíamos dizer que há algumas condições para se trabalhar no processo do modelo mental. Alguém quer falar? Não. Eu ouvi alguma coisa? Não, não é. Ok. O primeiro ponto que eu quero abordar nesse processo, nessa condição de ajuste desse nosso modelo mental, é o que nós vamos chamar de observação. O que seria essa observação? Ela vem no lugar do que nós chamamos de julgamento. Agora, como é que nós fazemos isso? Nós simplesmente substituímos julgamento por observação? Não é simples assim. Não é fácil assim. E não é assim que funciona. O julgamento que nós temos como natureza, ele vem como meio de sobrevivência. Nós precisamos desse julgamento. A maioria de vocês são consteladores, tem a formação em constelação, e a maioria de vocês ouve e pratica isso, sem julgar. Então, vamos fazer isso sem julgar. E como é que nós fazemos isso sem julgar? Porque o primeiro ponto que vem, o primeiro estímulo que nós temos é o do julgamento. E é o do julgamento porque isso vem desde os nossos ancestrais. Lá no passado, no homem da caverna, o julgar era simplesmente o meio de sobrevivência. Era a decisão entre morrer ou continuar a viver. Quando aquele sujeito, lá, nosso ancestral, sai da caverna, porque ele precisa comer, ele precisa se alimentar, então ele precisa caçar. E essa ação do sair põe a vida em risco. Ele só consegue se manter vivo quando ele observa uma situação, seja ela real ou não, ele consegue detectar naquele ponto um risco. E o que ele faz ali? É uma dedução, é um julgamento, nada mais do que um julgamento.
E esse julgamento nos acompanha, então, desde o nosso ancestral mais remoto. E nós temos isso como ponto de sobrevivência. Hoje, imaginando uma situação, estaríamos, por exemplo, caminhando na rua, agora à noite, numa rua deserta, e um sujeito vem em nossa direção, com um capuz na cabeça, muito estranho. O que você faz? Continua andando na direção dele? Não. Você muda de direção, você tem qualquer atitude no sentido de se esquivar daquele risco. Mas quem disse que aquele sujeito é um assaltante? Quem disse que aquele sujeito vai te fazer algum mal? O seu julgamento. Nada mais do que o seu julgamento. Mas veja, nesse momento, esse julgamento preservou sua vida. Porque em dúvida de ali termos o problema, não, você se esquiva do problema. Então, nesse sentido, o julgar, ele é natal, ele é da nossa natureza, ele faz parte da nossa essência. Ele vem no nosso DNA. Ele está com os nossos ancestrais e chega até nós com uma força gigantesca. Então, quando dizemos assim, simplesmente alguém que está ali, no caso, aprendendo, não julgue, sem julgamento, ok. E ele racionalmente diz assim, ok, o meu instrutor, o meu facilitador, meu orientador, né, no caso a minha orientadora, eu ouvi isso da Rosângela muitas vezes, está me dizendo para fazer isso. E estabelece uma guerra interna, porque eu quero aquilo que o meu orientador está dizendo, porque se ele está me dizendo aquilo, aquilo é o correto. Eu simplesmente não consigo fazer. E não consigo porque aquilo brota, aquilo vem, naturalmente vem. Então, o que eu costumo dizer aos meus alunos é simplesmente trabalhe com duas alternativas. Trabalhe com duas perspectivas simultâneas. O julgamento veio, ótimo, ele faz parte da sua natureza, está muito bem, não há problema algum. Não exclua, porque na medida em que você tenta excluir, mais ele se agarra a você. E isso todos nós que aprendemos constelação, aprendemos isso também. A partir do momento que você exclui aquela situação que nasceu, que é tua, que veio de dentro, ela vai se agarrar, porque tudo que está vivo quer se manter vivo, quer sobreviver, como nós também, e vai então colar em você de uma maneira extraordinária. Então, como é que se faz para trabalhar essa situação? É relativamente simples. Nós a deixamos no lugar dela, ela veio, ok, entendi o julgamento, entendi, eu deixo ali de lado. Como deixaria um copo d'água ou qualquer outro objeto meu. Deixa ali do lado. Fique aqui no seu lugar é aqui. E vamos buscar conscientemente um outro ponto, uma outra perspectiva, que é o que nós vamos chamar de observação. Então, desenvolva a capacidade do observar. Isso é muito importante, porque julgamento, se ele é sobrevivência, ele também é projeção. Ele é projeção sua no outro. E a maioria das vezes é só projeção. É aquela história de que quando A fala de B, fala mais de A do que de B. Né? Nós ouvimos popularmente, normalmente, que é quando João fala de Paulo, fala mais de João do que de Paulo. Né? Então, efetivamente, quando nós julgamos, nós também excluímos. Excluímos o outro da situação ou a situação dele em si. Não nos permitimos enxergar o fato, a realidade. Então, veio esse julgamento, ok. Acolha o julgamento e deixa de lado. E aí vamos para a observação. A observação é o ponto de partida daquilo que vocês também aprenderam no processo, na formação de constelação de vocês. É o fenômeno, é o que surge, é o que brota, é o fato. Nada mais do que isso. Busque qual é o fato. E é muito interessante que muitas vezes, quando nós conscientemente vamos buscar o fato, nós percebemos que o fato é tão diverso, é tão diferente daquilo que veio em primeiro momento, que foi o julgamento. Ele é muito distinto. Então, se tivéssemos caminhado simplesmente pela perspectiva do julgamento, com toda certeza, o final, se a base, ou seja, se a premissa, se o princípio está equivocado, naturalmente,
Esse é um pensamento, é um princípio que a gente estuda em lógica e em comunicação. Se a base é falsa, a conclusão ou o resultado final será falso também. E isso é muito importante de nós percebermos. Então, e quando nós nos atentamos aos fatos, à observação, ao fenômeno que surge diante de nós, sem colocar ali o nosso modelo mental, que modelo mental é os óculos que nós usamos, nada mais do que isso. Imagine um par de óculos em que você tenha ali uma lente amarela. Tudo que você observar está amarelo. Se você tem uma lente verde, tudo que você observar é verde. Se você tem uma lente azul, tudo que você observar é azul. E, de fato, são só os seus olhos, porque não é azul, não é amarelo e não é qualquer outra cor que nós estejamos ali com as lentes. Então, tire os óculos. Deixe o seu julgamento que brotou, que veio junto com o seu modelo mental, que são suas bases, suas crenças, talvez suas limitações, os seus pensamentos adequados e inadequados, todos eles formam essa lente. Então, deixa ali o julgamento de lado, busca o fato por meio do fenômeno que se manifesta. Nada mais do que isso. Só isso. Aprenda a trabalhar o que nós chamamos em comunicação empática, dentro de um processo de comunicação empática, os níveis de escuta. Então, aí eu preciso esclarecer um detalhe importante para vocês. A diferença entre escutar e ouvir. Isso é importante que nós tenhamos clareza desses dois conceitos. Ouvir é um processo fisiológico. Significa ouvir a uma vibração sonora em que o meu sistema auditivo capta, vibra ressonantemente e informa o meu sistema cerebral que há um som acontecendo ali fora. Isso é ouvir. Escutar não é um processo fisiológico. Escutar é um processo psicológico. Nós temos muitos estímulos auditivos ao longo do dia e durante os momentos diversos da nossa vida. Muitos. Mas quanto disso vem conscientemente? Pouquíssimo. Se nós conseguíssemos ouvir, eu estou falando do ouvir efetivamente, ouvir todas as vibrações sonoras que estão ao nosso redor, talvez ficássemos loucos. Então, a maior parte disso vai para o inconsciente. E uma pequena parte, só uma pequena parte vai para o consciente. Aí a teoria da psicanálise vai nos mostrar isso com muita clareza, né? A psicanálise vai nos mostrar ali o nosso sistema mental ali como um iceberg, representado por um iceberg, em que nós temos aquilo que está sobre a água, uma parte pequena, a ponta do iceberg, muito pequena, seria o nosso consciente, ou que percebemos conscientemente. E todo o restante que está sob a água, está debaixo, está escondido, é o nosso inconsciente. Então, nesse sentido, ouvir é uma coisa. Vamos escutar. Quando eu falo de 4 níveis de escuta, ou níveis de escuta, nós estamos falando de um processo psicológico e não fisiológico. Um surdo é capaz de escutar. Talvez, ou não possa, ouvir, mas ele é capaz de escutar. Então, veja o que eu estou a dizer aqui para vocês. A questão do escutar extrapola o meu sistema auditivo. Ele é tudo que eu consigo perceber por todos os sentidos. Considere você 5 sentidos, 6 sentidos, 7 sentidos. Não importa quantos você considerar, você é capaz de escutar por todos eles. Por todos eles você é capaz de escutar. Mas, ainda assim, o escutar, ele sofre níveis de escuta, que nós chamamos de níveis de escuta. Existe um primeiro nível de escuta, que é quando o sujeito... Imaginem novamente um outro círculo. Deixa aquele círculo modelo mental de lado e vamos buscar um outro círculo agora. Então, imagine um círculo em que há um ponto no meio. Esse ponto no meio é o primeiro nível de escuta. É o sujeito que ele está centrado no seu modelo mental. Única, simplesmente centrado no seu modelo mental. O que existe no universo? O que existe no modelo mental dele?
Como é que ele enxerga tudo que está fora? De acordo ou pelo viés do modelo mental dele. O que não estiver alinhado ou de acordo com os valores, preceitos, conceitos, preconceitos do sujeito, não existem. Ele não admite, está fora. Esse é o primeiro nível de escuta. Segundo nível de escuta, não interessa para nós os termos técnicos que são chamados dentro do processo comunicacional, não nos interessa. Vocês não gravariam os termos técnicos e não adiantaria nada para você, não ajudaria. Então, não vou falar de termos técnicos, vou falar simplesmente do sujeito que está centrado no círculo. Quando esse sujeito ele sai do centro do círculo e ele se permite ir até a borda, ou seja, até o círculo, é como um sujeito que consegue ir à janela, abrir a janela e olhar lá fora. Ou seja, ele admite algo mais que somente o modelo mental dele. Ele admite que há uma outra condição lá fora. Talvez ele não vá lá fora, mas ele já se permite abrir e olhar pela janela. Então ele vê que existe algo mais do que aquilo que está estabelecido nos conceitos, preconceitos, valores que esse sujeito tem. Tem alguma coisa a mais. Talvez esse segundo nível de escuta ainda seja muito difícil para admitir qualquer outra coisa lá de fora. Eu vejo, mas eu não vou lá. Então perceba que há uma certa dificuldade em trazer o que está lá de fora cá para dentro. Eu vejo sim que há outras situações, mas ainda não vou. Um terceiro nível de escuta é o sujeito que esse ponto, ou seja, o ponto é o próprio sujeito, sai do círculo. Ele vai lá fora. Ele vive lá fora. Ele se permite ter uma experiência lá fora. Ou seja, ele se permite olhar por outra perspectiva, por outro prisma. Ele se permite a se aproximar de outros pontos, porque cada ponto representa um sujeito, e discutir com esse sujeito. E dizer, o que é que você vê? Eu vejo assim, como é que você vê? Talvez possa ser que ele não tenha a plenitude da escuta, mas ele, o centro, já vai lá fora e ele se permite discutir, conversar, dialogar com o outro. Um quarto nível de escuta é quando o sujeito consegue olhar pela perspectiva dele e por todas as demais perspectivas. Esse é um quarto nível de escuta. Então, quando nós falamos aí na questão da observação, é o sujeito que se permite sair do círculo e perceber que há mais entre o céu e a terra do que a nossa filosofia consegue supor. Então, existem outros fatores, outros valores, outras situações, e eu me permito apenas observá-los, apenas olhar para eles, apenas detectar que eles existem. Eu consigo perceber há fenômenos aí fora que eu não concebia cá dentro do meu círculo, mas eles existem, eles estão aí e eles se manifestam. E eu consigo, inclusive, interagir com esses fenômenos. Então, o que nós falamos da observação? Julgamento surgiu, eu insisto muitas vezes, porque é um processo didático, repetir aquilo que se disse já, passado. O julgamento surgiu, acolha o julgamento, deixe no seu lugar, coloque-o no lugar dele, adequado dele, se permita sair do seu círculo, ir lá fora e observar o que se manifesta como fenômeno, o que se manifesta lá fora. Qual é a perspectiva do outro também? Segundo ponto que nós podemos trabalhar. E importante, dizer assim, ok, agora eu sei teoricamente que eu deixo meu julgamento de lado e vou observar também. Está resolvido o problema? Não está resolvido o problema. Você tem que trabalhar num processo do que Aristóteles chamava de virtude. Aristóteles dizia, virtude é um hábito, ou seja, eu tenho que repetir aquilo que é hábito, nada mais do que uma repetição.
eu faço 1, 2, 3, 10, 50, 1000, 10.000, 1 milhão de vezes, até que aquilo esteja internalizado, ou seja, passou a fazer parte do meu subconsciente. Lembra do modelo mental que eu falei? Subconsciente é modelo mental. Nós estamos falando da mesma coisa. Ou seja, eu aprendi, eu trouxe para dentro. Eu não preciso mais parar para pensar, para poder observar. Eu simplesmente faço isso por natureza. Agora, minha natureza modificou-se. Ela alterou-se. E quando a minha natureza se altera, eu passo a ter uma nova natureza. Né? É como nós dizemos, personalidade muda. Claro, alguns teóricos diziam até determinado momento, não, personalidade não muda. Se personalidade não muda, o que adianta educar uma pessoa? O que adianta fazermos um curso para aprender algo? Se não muda, eu não estabeleço nada de novo. Mas efetivamente muda, nós vemos que muda. Na condição prática do nosso dia a dia, da nossa vida, nós percebemos que muda. Então, o que nós precisamos fazer? Estabelecer um hábito, para que esse hábito se torne uma virtude. E a partir do momento que isso está internalizado, eu não paro mais para pensar, para fazer. Eu simplesmente faço. Aquilo faz parte da minha nova natureza. Segundo ponto que nós podemos trabalhar no processo da comunicação empática é começar a perceber os nossos sentimentos. E agora eu vou explicar para vocês um detalhe importante aqui para que a gente entenda. Vocês que têm aí a formação como consteladores, vocês têm clareza no que Bert Hellinger disse do que é sentimento primário e sentimento secundário. Vocês têm clareza disso, vocês sabem o que é isso. Dentro do processo da comunicação, nós não, ou da comunicação empática, nós não chamamos de sentimento primário e secundário, mas nós chamamos de emoção e sentimento, diferenciando uma coisa da outra, que tecnicamente elas são diferentes, não é a mesma coisa. Bert Hellinger vai chamar de sentimento primário e sentimento secundário. Está perfeito. É nomenclatura. Nada mais do que nomenclatura. Alguém escreveu algo? É uma pergunta? Não. Se tiver pergunta, por favor, fala, porque eu não consigo parar para ler o que escreveram, tá bem? A não ser que a Rosângela me fale, ou a Zilá, que está aqui perto de mim, também me fale, senão eu muitas vezes nem vejo o que está escrito, eu estou tão ligado ao meu pensamento que eu não consigo ler o que está escrito, tá bem? É só sair, tá ok. Então, agradecido por estar conosco e muito obrigado. O ponto em que eu parei, sentimento e emoção. Emoção. Aquilo que eu acabei de falar sobre a questão do falar e dizer, a diferença entre falar e dizer, que falar desculpe, ouvir e escutar, não falar e dizer, ouvir e escutar. Emoção e sentimento é muito semelhante. Emoção é um processo fisiológico. O que nós estamos chamando de emoção aqui é aquilo que o Bert Hellinger chamou de sentimento primário. Então, tecnicamente, nós chamamos de emoção. E emoção vem do latim emovere, que significa energia mais movimento. É energia que põe em movimento. É uma energia que põe em movimento. E ele surge de um estímulo externo. Ou seja, quando ocorre o fato, nós falávamos até agora de observar aquele fato. Então, quando ocorre o fato, esse fato, seja ele qualquer, seja ele em que circunstância for da nossa vida, ele vai gerar uma emoção. Imediatamente surge um processo emocional. Então, isso é uma reação inconsciente e não consciente. Um exemplo bem esdrúxulo. Estou caminhando na rua e me deparo com um leão. Ou seja, eu me deparo com um leão, eu não paro para pensar. É um leão. O leão pesa 600 quilos. O leão é agressivo. O leão é violento. O leão pode me matar. Eu não penso em nada disso. Eu simplesmente vejo o leão. Ele é o estímulo para o meu sistema emocional reagir inconscientemente e vai gerar uma emoção. Nós podemos considerar aí dentro das várias teorias, 5 emoções básicas, 7 emoções básicas, 9 emoções básicas, não importa qual teoria você
aplique aí, é tudo a mesma coisa. O que nós vamos ter é só subdivisões. Normalmente, eu gosto de trabalhar com o princípio de 5 emoções básicas. Então, 5 emoções básicas é medo, amor ou afeto, raiva, tristeza e alegria. São 5 emoções básicas. Então, me deparei com o leão, vai surgir uma emoção. Naturalmente, normalmente, de medo. Né? Então, o medo surgiu. Depois, o que eu chamo de sentimento é o sentido, é a direção que eu dou a essa emoção, que Bert vai chamar de sentimento primário, e depois o sentimento secundário, que é exatamente a mesma coisa. É a direção que eu dou para aquilo que ocorreu em primeira instância, no primeiro momento. Então, se nós chamarmos de emoção ou de sentimento primário, não importa, nós estamos falando da mesma coisa. Os dois são fisiológicos, é inconsciente e brota, eu não controlo. O sentimento primário, ou sentimento propriamente que eu estou usando aqui, ele vem a posteriori e é o sentido que eu dou, é a direção que eu dou, de acordo com o meu juízo de valores, ou seja, de acordo com o meu modelo mental. Então, o meu modelo mental aí entra no processo estabelecendo: eu quero continuar com medo, ou eu quero continuar com raiva. Percebem essa situação? Então, procurem se perguntar agora. Eu não vou perguntar isso a cada um de vocês, apenas para que a gente não gaste tempo, mas que vocês consigam refletir. Que sentimento vocês têm nesse momento? Considerando esse sentimento como o princípio do Bert Hellinger. Vocês conseguem definir com clareza o sentimento que vocês têm agora? Percebam a dificuldade que nós temos. A não ser que você seja muito treinado nisso, que você tenha treinado muito essa condição, você de pronto vai se responder: neste momento, eu estou sentindo tal coisa. Então, considerando lá as emoções básicas, medo, afeto, raiva, tristeza e alegria, que reduzem muito o universo, né? Reduzem em 5 pontos apenas, aí você consegue pensar um pouco, ou seja, você tem que aplicar aí a sua mente concreta, o seu modelo mental, que o modelo mental está lá na mente concreta, e definir: eu estou sentindo isso. Ah, ok, é isso sim, é exatamente isso. Mas perceba que isso não veio de pronto, isso não veio de imediato, porque nós não estamos treinados para percebermos os nossos sentimentos ou emoções, como queira chamar. Nós não estamos treinados para isso. Então, simplesmente, um fato ocorrido, seja ele qual for, e não necessariamente numa constelação precisa ser, esse fato ocorrido pode ser na sua vida cotidiana. Então, você se depara com alguém, você vai a algum lugar para fazer uma compra, e tudo isso é estímulo, e esses estímulos geram emoções, geram sentimentos. Nós não nos apercebemos dos nossos sentimentos ou emoções. Não nos apercebemos. Mas todas as nossas atitudes são direcionadas em decorrência da emoção que nós sentimos. Todas, sem exceção. Você não compra algo se não tiver um sentimento ou emoção favorável àquele produto ou àquela pessoa que te vende. Você não faz nada que não seja por emoção. Por mais que o humano possa dizer, e muitos humanos atestam, afirmam categoricamente: não, eu sou um sujeito racional, eu sou muito racional. Ok, o sujeito se diz muito racional, e se ele conseguir fazer ali uma análise profunda de por que ele comprou um carro novo, ele vai perceber que não é por uma decisão racional, ele compra por uma decisão emocional. E nós estamos falando de carro, que é um valor grande, que nós não compramos todo dia. E todas as coisas que nós fazemos todo dia é exatamente no mesmo ponto, na mesma condição. Fazemos pelas nossas emoções. Então, se eu decido ir comer ou não, é por uma emoção e não pela minha razão. A minha razão não determina isso. Ela pode até me alertar: olha, talvez você esteja com fome, você esteja sentindo fome. Mas se a minha emoção estiver atrelada a uma outra situação, eu nem sinto a fome, nem percebo essa fome. E veja, essa fome é fisiológica. Eu nem a percebo. Nós temos relatos aí de alguns
grandes artistas como Leonardo da Vinci, que passava um dia, 2 dias pintando sem parar para comer, para beber, para ir ao banheiro. Esse sujeito não tinha necessidades fisiológicas? Claro que tinha. E por que fazia isso? Porque a sua emoção estava tão presa àquela obra que ele estava desenvolvendo, criando naquele momento, que ele não se apercebia das condições ou necessidades fisiológicas dele. Era possível postergar a satisfação dessas necessidades com muita facilidade, porque a emoção estava atrelada a uma situação. Isso não se dá só com Leonardo da Vinci, isso se dá com cada um de nós. Então, as emoções é que determinam as nossas atitudes. Eu, com uma determinada emoção, por exemplo, considerando as 5 primárias que nós falávamos até então, eu com uma emoção de raiva, eu vou falar algo a alguém de uma forma. E eu, num outro momento, para a mesma pessoa, e o mesmo conteúdo, numa emoção de alegria, eu vou falar de forma completamente diferente. Então, o que nós estamos experimentando aí? O mesmo sujeito A, que é o emissor dessa mensagem, com o mesmo sujeito B, ou seja, as circunstâncias todas idênticas, exatamente iguais. O que mudamos no nosso campo de experimento? A emoção do sujeito. Mudou a emoção do sujeito e ele externa aquela mesma ideia original, aquela mesma questão que ele queria expor ao outro de uma forma completamente diferente. Então perceba, a emoção é que determina a sua atitude, sempre. E se nós não conseguimos nem nos apercebermos como nos sentimos agora, será que nós percebemos no momento em que vamos nos comunicar com o outro? Talvez nesse momento nós não tenhamos a menor ideia disso. Isso seja completamente inconsciente. E aí os resultados se dão depois, favoráveis ou desfavoráveis, e muitas vezes nós não entendemos por que ele foi desfavorável. E não percebemos que esse ponto que foi desfavorável o foi porque a minha emoção incidiu na forma como eu me expressei para o outro e fui mal entendido. Posso não ter nem a intenção da agressão, da ofensa, da violência, nada disso, nada disso. Mas o fiz inconscientemente, aparentemente na boa intenção, mas a emoção naquele momento não era favorável. E muitas vezes nós vamos ter uma situação em que as pessoas falam assim: ah, mas quando eu vou falar com o meu superior, por exemplo, meu superior hierárquico, eu não posso chegar lá chutando a porta. Se eu meter o pé na porta, ele me demite. Então, o que eu faço? Eu paro 5 minutos antes, penso, eu tenho que entrar lá e falar assim, 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 assim. Ok, você camuflou o sentimento, mas a emoção primária, ela é a mesma, ela continuou. Na verdade, você tem, inclusive, o sentimento secundário gerando uma vibração naquela intensidade, naquela posição, seja lá do que for, de raiva, do que for. A raiva é fácil de entender nesse processo, então o sujeito não pode entrar na sala do chefe com raiva, porque senão ele é demitido, ele camufla essa raiva. Ok, o outro talvez, por incapacidade de perceber, ele não consiga conscientemente perceber essa raiva. Mas a vibração interna do sujeito A vai ressoar no sujeito B. Independente dele ter consciência disso ou não, nós temos ali um processo de ressonância natural. E a física explica isso. Isso se dá no micro e no macrocosmo, em situações físicas e em situações psicológicas, porque o humano, ele é um ser que vibra. A vida é vibração. E o que ele estiver vibrando ali vai ressoar no outro também. Outro dia um aluno até me disse assim: "Ah, se eu tenho que falar alguma coisa para minha mãe, eu penso 2 vezes para não brigar com ela". Eu falei: "E o que adianta? Você vai para lá com um sentimento, vamos supor, de raiva para falar com ela? É, eu vou, mas não deixa ela perceber". Eu falei assim: "Olha, mãe tem uma característica diferente de todos os outros seres humanos, tá bem? Primeiro, ele é mulher. Então, a mulher tem uma capacidade que talvez o aluno era homem, era um rapaz, né? Que talvez você, como homem, não tenha,
uma sensibilidade que a mulher tem. E, em segundo lugar, ela é mãe. Você não precisa dizer nada. Se você simplesmente telefonar para ela e disser alô, ela já sabe que você está bem ou não está bem. Você não precisa fazer absolutamente nada mais do que um simples alô. Ou seja, você entrou num ambiente cheio de raiva, essa raiva vai ressoar nessa pessoa e ela vai responder para você com a mesma raiva que você está, com a mesma intensidade que você está. Então, nesse sentido, começarmos a nos educar para entendermos os nossos sentimentos, a perceber que todo fato que eu me deparo gera um sentimento, todo sem exceção. Sem exceção. Não existe fato que não gere sentimento. Uma palavra do outro, dita pelo outro, gera um sentimento. A vibração de uma palavra gera um sentimento. Uma pessoa que surge na sua frente gera um sentimento. Uma saída que você faça do lugar onde você está para outro gera um sentimento. A maioria deles inconscientes. O que é que nós podemos fazer? Assim como nós falamos da virtude, que é um hábito, segundo Aristóteles, depois de nos educarmos para observarmos os fatos, depois de um período em que nós percebermos que nós já conseguimos nos educar para a observação, aí nós vamos começar a nos educarmos para encontrarmos ou detectarmos conscientemente qual é o nosso sentimento. Que emoção surgiu? Ok, surgiu uma emoção. Mais uma vez, não destrua, acolha. Se você destruir, ela vai brigar para sobreviver. Esse é um princípio básico que todos nós conhecemos muito bem. Então, não tente acabar com aquela emoção naquele momento. Brotou lá uma raiva. Ok, raiva, eu te acolho e te ponho no lugar. Que direção eu vou dar a isso? Aí é minha consciência que determina. Aí eu estou começando a educar o meu modelo mental, meu subconsciente, para que ele consiga, junto comigo, de forma consciente, a dar outras direções. Ou seja, o sentimento secundário eu não mantenho na vibração primária, original. Porque na condição primária, original, ela é justa. Na condição secundária, é infantilidade, na maioria das vezes. É a criança que está chorando. Pois não, Elza, pode falar. Abre o microfone, por favor. Eu queria assim, entender um pouco melhor quando Pois você diz que a pessoa está sentindo raiva e de repente tem que negociar com a chefia e para ela manter este equilíbrio e poder reivindicar, ela tem que camuflar. Então, como é que fica a assertividade? Porque a assertividade, que me parece, é o equilíbrio para poder não estar passivo nem agressivo, mas está num equilíbrio emocional. Mas mesmo assim, a pessoa, para estar nesse equilíbrio, se ela carrega uma raiva de algum estímulo pesado da chefia, ela não. Como é que fica a explicação da assertividade? Pois é exatamente o que você falou, Elza, está corretíssimo. O que eu disse é, se o sujeito faz isso, que é o que faz habitualmente no mundo dos negócios, é o que se faz, é camuflar, porque o sujeito não sabe como administrar isso, ele simplesmente só camufla. Se ele camuflar, o que vai acontecer? Ele não consegue ter essa assertividade, porque essa raiva que está vibrando internamente a ele vai fazer com que as atitudes sejam, mesmo que camufladas, essa tem uma incidência de raiva ali, tem uma raiva escondida ali. E essa raiva, em algum momento, ele perde o controle dessa camuflagem consciente, ele perde o controle e ele vai denotar a raiva que ele tem. E essa raiva estará vibrando e ressoando para todo o campo que ele está atuando. Então, não tem assertividade. Tá Não tem certo. efetivamente. Então, Então, entendi. Obrigada. o que se quer é Uhum. que, efetivamente, ele não faça isso. Ele aprenda a observar o fato, identificar o sentimento e veja, um detalhe muito importante. Quando nós diferenciamos o julgamento do fato, a simples ação
de diferenciar o julgamento do fato, altera completamente o sentimento. Então, vamos imaginar, eu estou caminhando na rua, dirigindo meu carro e alguém me fecha. No primeiro momento, brota aquela raiva, né? O sujeito está sendo agressivo comigo, ele está sendo inóspito comigo, ele está fazendo isso aí, é pessoal comigo. Isso tudo veio naturalmente, isso brotou, isso surgiu. Isso é emoção. Ok, isso é inconsciente, eu não controlo. Mas o segundo passo eu controlo. E aí o segundo passo qual é? Qual é o fato? Ele me agrediu? Ele foi ofensivo comigo? Não, ele só mudou de faixa e entrou na faixa em que eu estava com o meu veículo. O fato é só esse. Perceba que, num primeiro momento, quando dou julgamento, a emoção que brota é de raiva, e quando eu penso conscientemente qual é o fato, eu busco os fatos não são mais agressivos, os fatos não são mais ofensivos. E o meu estado emocional, ele arrefece. Aquela raiva que brotou inicialmente, arrefece. E a minha atitude é completamente diferente, porque se no primeiro momento eu mantivesse só esse processo de a fechada, o meu sentimento de raiva por achar que ele me agrediu, qual é a minha próxima atitude? Agredi-lo também. Ou seja, eu jogo o carro em cima dele, eu xingo, eu faço qualquer coisa no sentido de também revidar o processo. Mas se eu trago para minha mente consciente, qual é o fato? O fato ele saiu desta faixa e entrou nesta faixa. Só isso. Eu não sei o porquê, mas ele fez isso. Se eu elencar necessidades, que é o próximo ponto que eu vou trabalhar, se ele elencar necessidades, talvez ele possa, como conjectura, apenas como conjectura, porque ele não vai parar e conversar com outro motorista, mas como conjectura. Ó, eu tenho aí um sujeito que pode ter uma necessidade de chegar rapidamente para atender a necessidade de alguém ou o problema de alguém. Vamos imaginar, por exemplo, esse sujeito é um médico e ele precisa chegar num centro cirúrgico para salvar a vida de alguém. Esse sujeito está indo para fechar um negócio e se ele não chegar lá, ele vai perder esse bom negócio para ele. Então, o simples pensamento dessas possibilidades, que não são reais também, como não era real a agressão que ele fez contra mim, mas eu conjecturo possibilidades, arrefece minhas emoções, modifica completamente as minhas emoções, e eu não preciso fazer nenhum grande esforço para isso. O simples fato de observar o que surge, ou seja, eu normalmente digo aos meus alunos, você quer experimentar o trazer a capacidade da observação para dentro de você? Passe 21 dias observando tudo que está à sua volta. Não reaja às coisas. Mesmo que o fato que ocorreu traga a você uma emoção que popularmente a gente pode chamar de negativa, não existe emoção positiva nem negativa, existe emoção confortável e desconfortável. Medo, por exemplo, é desconfortável, raiva é desconfortável, tristeza é desconfortável. Por outro lado, afeto é confortável, é bom, é gostoso, é agradável, alegria é agradável. Então, se nós tratarmos não de positivo ou negativo, mas de confortável e desconfortável, então, mesmo que o fato que surgiu traga a mim um sentimento desagradável, eu simplesmente fico passivo durante o período de treino, porque é um treino, é um laboratório que eu estou a fazer comigo mesmo, e eu simplesmente observo. Qual é o fato? Qual é o fato? Eu deixo o julgamento de lado, qual é o fato? O simples exercício de 21 dias. Por que 21 dias? Porque a mente humana precisa de repetição para conseguir apreender, trazer para dentro. De imediato, ela não traz para dentro. A teoria, o conhecimento, não faz de nós nada diferente. O que faz de nós algo diferente é o saber. Saber é conhecimento aplicado. Aplicado significa tenho que fazer aquilo efetivamente. É o princípio da virtude de aristotélica, de Aristóteles. É o hábito, é fazer, 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 até que aquilo internalize. Ok, internalizou, perfeito. Você vai começar a perceber que os seus sentimentos serão diferentes. Então, aí nós vamos começar mais 21 dias a trabalhar a observação do sentimento agora. Mas eu não perco a observação dos fatos, eu continuo, porque isso vai para o resto da vida. Observar fatos é um exercício que a gente carrega para o resto da vida. Mas no segundo momento, na segunda etapa do meu exercício, mais 21 dias, eu vou começar agora a
pôr a minha atenção consciente não só no fato, mas também no sentimento, mas também na emoção. E começar a perceber que emoção brota ali. Qual foi a emoção? E cuidado, quando muitas vezes nós dizemos eu me sinto prejudicado. Quando eu digo eu me sinto prejudicado, tenha certeza, isso não é um sentimento. Apesar de usarmos o termo eu me sinto, eu sinto, não é sentimento, isso é julgamento. Ah, eu estive com fulano de tal me disse tal coisa, eu me senti ofendido. Eu me senti ofendido é julgamento. Eu preciso voltar aos fatos para perceber se houve ou não houve uma ofensa ali. E que normalmente não houve. Na maioria das vezes não houve. O que houve foi um sentimento posto no lugar do julgamento. Ou um sentimento camuflado, que não é sentimento. Ele não é sentimento. Nós usamos a palavra eu me sinto, mas não tem sentimento nisso. Tem julgamento posto na sua estrutura emocional. Terceiro ponto que nós podemos trabalhar, e vamos trabalhar se vocês passarem a experimentar isso. O terceiro ponto é necessidade. O que vem a ser a necessidade nessa estrutura? A necessidade, fazendo uma analogia com vocês, ela é semelhante ao vento que move uma folha numa praça pública. Então, se nós estivermos numa praça pública sentados e percebermos que há várias folhas caídas ao chão e, de repente, elas começam a se mover, imaginem a folha como o sentimento. E aquilo que você não vê, que é o vento, porque aquela folha ela não é capaz de se mover por si, mas ela está num movimento, num processo de movimento. O que move aquela folha é o vento. O vento, ele é a analogia das nossas necessidades. Então, como eu disse, a folha representa o sentimento. O vento representa a necessidade. Nós conseguiríamos perceber com clareza os sentimentos. Se observarmos esses sentimentos com consciência, nós vamos ter clareza dele. Se não observarmos com consciência, ainda assim, a posteriori do fato, você pode analisar o fato e pensar: como é que eu me senti aqui? Ah, com raiva, eu me senti aqui triste, eu me senti aqui feliz, eu me senti aqui alegre. Ok, você vai conseguir detectar que houve uma emoção ali naquela situação. Agora, você não vai conseguir detectar que necessidade gerou esse sentimento. Porque eu disse, o fato faz brotar um sentimento. Então parece que ele é a causa do sentimento, mas não é. Ele é o gatilho, só gatilho. O fato, o fenômeno, ele é só gatilho, nada mais do que gatilho. Ele aciona um processo interno. O que fez gerar esse sentimento? Minha necessidade. Se o sentimento que você teve foi, eu não vou chamá-lo de negativo e positivo, ok? Relembrando, confortável ou desconfortável significa um sentimento confortável, necessidade atendida. Eu tenho uma necessidade e ela foi atendida, então meu sentimento é agradável. Meu sentimento é desagradável, é desconfortável. Necessidade que eu tinha, não atendida. Não atendida. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, de uma situação que eu vivi há alguns anos da minha vida. Meus filhos moram fora de São Paulo, numa outra cidade, no interior. E minha filha mora numa casa que é bem grande, tem um espaço bem grande, tem um gramado gigantesco lá. Praticamente, minha filha mora quase que numa chácara. E naquele período, nós tínhamos o hábito de, quando íamos à casa dela, entrávamos com o carro e deixávamos os carros parados todos nesse gramado. Né? E naquele dia havia uma festa, nós estávamos lá numa festa,
um dos meus netos fazia aniversário, e eu fui lá para a casa da minha filha para a festa de aniversário do meu neto. Quando eu cheguei, a minha filha abriu o portão, entrei com o carro, botei o carro lá naquele gramado que nós habitualmente colocávamos. E eu desci do carro e fui ter a uma das mesas ali, tem uma piscina no quintal da casa, à beira da piscina tinha uma mesa com minha mãe estava nessa mesa. E havia outras mesas, mas eu fui primeiro na mesa que estava minha mãe. E eu me aproximei da mesa que estava minha mãe para cumprimentá-la. Minha mãe olhou para mim, ela me olhou por inteiro, né? Ela já me observava quando eu vinha caminhando para próximo dela. E a primeira atitude que minha mãe teve foi dizer assim para mim: Você não sabe que dirigir de chinelo é proibido? A lei de trânsito não permite dirigir de chinelo. Além do que, você põe em risco a sua vida, da sua família e das outras famílias que estão nos outros veículos. Minha mãe disse isso para mim. Vocês podem imaginar que sentimento eu tive nesse momento, não é? Porque eu fui até ela para cumprimentá-la e lógico que não era isso que eu queria, esperaria, nada. Não era isso que eu imaginava que fosse acontecer. Qual o sentimento que brotou? De raiva, de muita raiva. A gente normalmente tem um pouco de vergonha de dizer, pô, fiquei com raiva. Não, mas se você quer educar-se emocionalmente, você tem que detectar ali qual foi o sentimento que brotou. Ou seja, qual foi o sentimento primário ou emoção que brotou ali. Foi de raiva. Eu fiquei com muita raiva. Eu procurei não dizer nada. Eu não disse nada. Eu simplesmente dei um beijo nela e saí de perto, mas aquela raiva ressoou em mim o restante do dia. Ou seja, eu fui para uma festa em que eu iria me divertir, era a comemoração do aniversário do meu neto, de um dos meus netos, e o que eu fiquei foi com raiva, só isso, nada mais do que isso. O que eu deveria ou poderia ter feito se eu conhecesse esse processo, que na época não era do meu conhecimento? Naquele momento, eu poderia primeiro pensar, muito bem, qual foi o fato? O fato foi, ela disse para mim que eu não posso dirigir de chinelo. Ah, detalhe, eu vim caminhando para ela, até ela de chinelo. Mas quando eu cheguei na casa, eu tirei o calçado que eu estava usando, eu estava com tênis, eu tirei o calçado, coloquei atrás do carro, peguei o chinelo que estava ali na parte de trás e calcei o chinelo. E desci de chinelo. Né? Então, ela só viu parte do cenário, não viu o restante do cenário. Quando a gente diz assim, o outro foi o culpado disso, eu senti raiva por causa do outro. Não, peraí. O responsável não tem culpado, tá? Nessa história nunca tem culpado, tem responsável. E o responsável por todo o processo sou eu. É de minha responsabilidade o processo, não do outro. Eu não tenho que educar o outro nesse negócio. Dizer, olha, observa o fato. Qual foi o fato? Você foi ver se eu vim de chinelo de tênis. Você não sabe das coisas e falou isso para mim. Não tem nada disso para com o outro. Tem eu comigo, só eu comigo. O processo é interno. É interno. É você com você. Qual é o fato? Minha mãe disse que eu não deveria dirigir de chinelo porque eu punha em risco a minha vida, da minha família, dos outros, e isso é proibido pela lei de trânsito. O fato foi só esse. Quando eu olho só o fato e não considero todo o rebuliço interno, ou seja, já ameniza a situação. Ela só falou isso, foi só isso, nada mais. Vamos considerar ali, minha emoção foi raiva, mas qual minha necessidade? Porque se a emoção, quando eu disse emoção desconfortável, necessidade não atendida, qual a minha necessidade? Estou trazendo isso apenas como exemplo, tá bem? Apenas como um exemplo. Minha necessidade de acolhimento, minha necessidade de afeto, essa era a minha necessidade. Minha necessidade de acolhimento, de afeto não atendida, o que ela gera? Um sentimento ou uma emoção desconfortável. Percebem? Se ao invés disso, vamos imaginar a mesma cena, mudando a situação, ao invés disso ela tivesse se levantado, me dado um abraço, me dado um beijo, o que aconteceria? Meu sentimento, felicidade, alegria. Minha necessidade continua mesmo, afeto.
acolhimento, atendido. Percebem? Atendeu a necessidade, emoção positiva. Ou, tem um termo que eu gosto de usar e está me fugindo agora. Emoção de atração. E a outra é emoção de repulsão. Ok? Fica bom esse termo de atração e repulsão. Porque a raiva é repulsão, o medo é repulsão, a tristeza é repulsão. A alegria, a felicidade é de atração. Né? É uma vibração de atração. Então, nesse sentido, se ela tivesse me dado um beijo, tivesse me dado um abraço, eu teria minha necessidade atendida, meu sentimento de atração. Bom, eu olhei pelo meu prisma, só pelo meu prisma. Mas eu não tenho que considerar o prisma do outro, a perspectiva do outro. Nós estamos falando de sistema, e em sistema nós não vivemos isolados. Sistema significa conjunto interdependente. Foi isso que nós aprendemos na nossa formação de constelação. E é isso que se diz na ciência. O que é sistema? Sistema, conjunto com interdependência. Ou seja, nós estamos dentro de um sistema e temos um processo de interdependência uns aos outros. Então, ela também é um ponto do sistema. E eu devo considerar a perspectiva dela. Então, vamos considerar a perspectiva dela, independente de eu dizer algo a ela ou não a respeito disso. Vamos imaginar. Lembra que eu falei do motorista? Eu não vou descer e conversar com o motorista para saber qual a necessidade dele. Com a minha mãe até daria para fazer isso. Mas vamos só conjecturar. Conjecturando, então, a minha mãe viu que cena? Eu descendo do carro de chinelo. Foi o fato que ela viu. O fato para ela foi esse exclusivamente. Qual sentimento ela teve? Podemos dizer que foi preocupação? Eu não vou nem considerar ali a questão do sentimento primário e secundário. Vamos generalizar e juntar tudo num bolo só e dizer assim, a minha mãe ficou preocupada. Qual a necessidade que a minha mãe tem? Necessidade de me ver íntegro. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente. É um pensamento adequado, vamos dizer assim, coerente? Vamos chamar de coerente. É um pensamento coerente? Eu acredito que o seja. Então, veja, minha mãe teve uma necessidade dela, que é a minha preservação, minha integridade física, não atendida, quando ela vê o chinelo nos meus pés. Qual o sentimento? Preocupação. Qual a manifestação? Lembra? Sentimento de repulsão, a ação a posteriori será também de repulsão. E a palavra dita é ação. A palavra é a ação. É a palavra que ela dirigiu para mim, qual foi? Ou seja, a ação que ela dirigiu para mim, qual foi? Em ressonância ao sentimento negativo ou desconfortável ou me foge toda hora esse nome, de repulsão. Ok? Percebem isso? Então, fica claro isso para vocês? Percebem como funciona no nosso cotidiano? Há um processo de diálogo que se instala após isso. Sim, eu posso estabelecer um diálogo com o outro. Poderia, por exemplo, num processo dialógico, né? Quando nós falamos de diálogo, significa eu falo, o outro fala, eu falo, o outro fala, eu apresento minha perspectiva, o outro apresenta a perspectiva dele. O princípio da ideia de diálogo significa tese e antítese. Ou seja, tese é num sentido, antítese é no sentido oposto. Então, diálogo prevê um processo de tese e antítese. Eu tenho uma perspectiva, o outro tem outra diferente. No processo dialógico, do diálogo, o que isso gera? Isso gera a síntese. Ou seja, parte da minha verdade, que ela não é verdade, não é verdadeira, ela não é verdade, é verdadeira, é só uma perspectiva. Parte do que é verdadeiro para o outro é a perspectiva também. Então, as duas partes geram uma síntese num ponto superior, num ponto mais alto do que esses dois pontos inferiores. Então, nesse processo dialógico, o que eu poderia fazer? Por exemplo,
dizer assim à minha mãe: quando eu te ouço dizer desta forma comigo, eu tenho um sentimento, talvez dizer ali que eu tenho um sentimento de raiva possa ser muito duro para me referir a ela. Talvez falaria de outra forma, mas poderia até dizer, diante disso que você me disse, o sentimento que vem a mim é de raiva, porque eu tenho a necessidade de acolhimento, eu tenho a necessidade do seu carinho. Da próxima vez você poderia, por gentileza, primeiro me acolher e depois dizer que eu deveria ter vindo de sapato ou com outro calçado ou não dirigir de chinelo? E aí eu iria te explicar que eu não vim de chinelo, eu vim de sapato. Eu só troquei quando eu desci do carro. Isso é um diálogo estabelecido com minha mãe. E eu poderia também incluir a perspectiva que eu levantei dela, do outro nesse sistema. Qual foi que nós levantamos do outro? Ela tem um sentimento de preocupação ou talvez de medo, porque ela precisa da minha integridade física. Então, eu poderia perguntar a ela para me certificar se aquilo é verdadeiro ou não, porque em princípio é uma conjectura, só uma conjectura. Então, o que eu poderia dizer? O que eu senti, o que eu precisava, a minha necessidade, dizer a ela que ela poderia primeiro me acolher, tenho certeza que isso a sensibilizaria, e em seguida perguntar: você me disse isso? Você me disse dessa maneira porque você ficou preocupada comigo? Você precisa que eu esteja bem? Provavelmente foi esse caminho que aconteceu. Se eu dissesse isso a ela e ela me dissesse sim, pois bem, então fique tranquila, porque eu vim com outro calçado. Percebam um processo dialógico que é diferente de um confronto estabelecido entre dois seres dentro de um determinado sistema. Isso serve para qualquer condição que você trabalhe. No seu cotidiano, no seu dia a dia, ou na sua atividade como terapeuta, vai funcionar exatamente a mesma coisa. Eu gosto muito da ideia do Carl Rogers, quando ele diz assim: quando o paciente está na sala de espera, me aguardando para que eu o atenda, eu paro e penso: eu sou capaz de acolher esse sujeito? Eu sou capaz de viver o mundo dele sem as minhas fantasias e sem os meus preconceitos? Eu sou capaz de ser autêntico com ele? Isso é alguma coisa admirável para um profissional que atua no segmento que nós atuamos. Isso é algo grandioso, porque eu me disponho a entender o sistema que esse sujeito carrega e traz. Lembra? Modelo mental meu, modelo mental dele. Quando nós estabelecemos o diálogo, esse diálogo, essa conversa, essa fala, acontecerá entre o meu sistema, eu e o meu sistema todo que eu carrego, ele e o sistema todo que ele carrega, que são distintos. E se eu não o acolho, eu não consigo obter nenhum resultado nisso. Então, nesse sentido, é o como falar que deve ser considerado nisso. Não é só o que falar, mas também o como falar. E esse como não deve, de modo algum, como muito bem levantou a Elsa na pergunta dela, ele não deve ser camuflado. Não, eu não consigo aceitar esse sujeito, seja lá qual diferença nós tivermos. Não importa qual diferença o meu sistema tenha do sistema dele. Eu não consigo aceitar, mas eu o recebo porque eu estou na perspectiva do atendimento, do ganho, ou seja, do ganho financeiro, e não da minha atividade como terapeuta. Não há nada mais terrível que isso. Isso fui aprender não só com a minha professora, que me ensinou isso, mas com Carl Rogers, que eu estudei e tive a oportunidade de entender essa perspectiva dele. E é como nós devemos nos posicionar para termos essa capacidade de falar com o outro. Né? Então, isso é o que nós vamos chamar de inteligência sistêmica do diálogo. Eu chamo assim dentro do meu trabalho. Eu dei esse nome à parte do meu trabalho.
inteligência sistêmica do diálogo, né? Essa inteligência sistêmica do diálogo, nessa inteligência sistêmica do diálogo, eu considero todas as questões da base do que nós chamamos ali das leis do amor, né? A questão do pertencimento, da ordem, do equilíbrio. Eu levo esses pontos em consideração para ter a capacidade de realizar o meu trabalho. Eu faço um trabalho de mentoria em comunicação. Então, eu recebo profissionais que têm certas dificuldades no processo comunicacional e eu procuro trabalhar para desenvolver nesse sujeito a capacidade dele se comunicar. Então, essa capacidade dele se comunicar, nós poderíamos dizer que eu trabalho nesse processo as 3 leis do amor para que eu realize esse trabalho. Então, quando eu falo em hierarquia, de quem tem hierarquia? Quem é o maior? O maior é o cliente, o maior é o que chegou, porque ele tem uma necessidade, ele quer falar comigo, ele tem uma questão. Se ele tem uma questão e ele me procura para expor essa necessidade dele, ele tem a precedência na fala. Ele fala primeiro. Então, num processo dialógico, quem tem a precedência é ele, quem fala é ele. Eu escuto, eu espero, eu o incluo, considero o sistema dele naquele momento, eu o incluo no meu sistema, é um momento em que eu devo escutá-lo. Lembrando que a escuta não é a audição. A escuta é todo o meu sistema acolhendo aquele sujeito. Eu o incluo, eu o percebo por completo. E, por último, a questão do equilíbrio nesse processo da inteligência sistêmica do diálogo. E esse equilíbrio significa somente após escutá-lo e atentamente, aí eu começo a falar. Aí eu começo efetivamente a apresentar a minha perspectiva para ele. E isso se ele me pedir. Porque se ele não me pedir, às vezes o cliente chega simplesmente para dizer, olha, eu estou cheio disso tudo, eu não aguento mais esse negócio todo. Ou seja, o que ele precisa? De alguém que escute. E se você der uma opinião, um palpite, um direcionamento ali, ao invés de ajudar, atrapalha. Então eu devo perceber o que ele tem para me dizer, acolher isso que ele tem para me dizer, tudo que ele traz para mim e estabelecer um processo de equilíbrio nisso. Se ele me pediu, eu ofereço. Falo qual é a minha perspectiva, falo após a fala dele. A ajuda vem após a solicitação, após o pedido. Eu devo efetivamente respeitar essas ordens para que haja harmonia no diálogo. Eu aplico isso no meu trabalho, efetivamente, quando eu recebo o meu cliente. Não é diferente de quando você recebe o seu cliente. Seja para um processo talvez vocês não façam um processo de mentoria, mas seja num processo de constelação ou qualquer outro processo terapêutico que você possa aplicar. E aqui eu encerro toda a minha explanação, ou seja, falei aí 1h30. Eu não sei se vocês estão muito cansados de me ouvir. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse pouco que eu conheço, esse pouco que eu consegui aprender, né? Eu tenho certeza que os meus mestres foram muito maiores, me ensinaram muito mais do que a minha capacidade de aprender, mas o pouco que eu consegui aprender efetivamente, eu externei aqui para vocês, né? Eu poderia dizer apenas um detalhe aqui que eu não abordei, mas é de alguma importância, a questão da empatia, o processo da empatia no fechamento desse processo, né? Nós poderíamos dizer que há um processo de empatia, que nós falamos muito em empatia dentro dos processos de constelação, mas nós devemos considerar que há uma empatia cognitiva e uma empatia emocional. Elas são diferentes. Então, o que significa uma empatia cognitiva? É quando eu sinto o que o outro me traz
e me mantenho num processo de equilíbrio. Porque quando eu entro num processo de empatia emocional, seria como, por exemplo, um médico que recebe um paciente na porta de um pronto-socorro, um paciente todo arrebentado, ele olha para aquele paciente, se compadece daquele paciente, vê que ele está numa condição de calamidade física e talvez emocional também, e ele perde a estrutura dele, não consegue atender o paciente, não consegue dar a ajuda que aquele paciente, aquela pessoa que chegou naquele momento precisava. Ou seja, é o que a gente chama de lado negro da empatia. É quando a gente se envolve tanto no processo do outro, na condição do outro, que a gente perde o nosso centro. E isso é algo que nós devemos tomar muito cuidado. E é por meio dessa escuta ativa, sem querer dar lição ao nosso cliente, sem querer fazer comparações, que nós conseguimos estabelecer um processo de empatia. E, para concluir, eu poderia dizer a vocês, nesse campo todo, somos aprendizes. Nós todos estamos aprendendo. E não pense que, pela minha exposição aqui de 1h30 para vocês, eu sou um mestre no assunto. Muito pelo contrário. Toda vez que eu entro numa sala de aula, a primeira coisa que eu digo para os meus alunos, sou tão aprendiz quanto vocês. O que eu vou fazer é simplesmente expor um caminho. E depois nós vamos procurar trilhar esse caminho pela vida à frente. E eu desejo que vocês todos consigam fazer isso de uma forma bastante saudável. Muito obrigado.